Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. Hoje eu vou responder várias dúvidas que vocês me enviaram por WhatsApp, nos comentários do YouTube, em vários lugares, tá? E essas dúvidas são todas questões relacionadas ao uso da estrutura metálica na casa de vocês. Esse vídeo foi gravado há um tempo, então aproveite porque eu ainda tinha cabelo comprido, que agora não tá mais. Aproveita e deixa aqui, por favor, um comentário se você gostou, se não gostou, sabe? O YouTube divulga nosso vídeo para as pessoas que interagem conosco. Então deixa o teu curtir, deixa o teu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E se você tem alguma dúvida relacionada à construção da tua casa, de uma forma rápida, de uma forma sob controle, ou qualquer dúvida relacionada à estrutura metálica, manda aqui que a gente vai tentar responder. Uma casa em estrutura metálica exige mais manutenção do que uma casa em um sistema convencional? Primeiro eu quero dizer assim, gente, que todos nós, de maneira geral, queremos uma casa que não apresente manutenção. Certamente que sim. Eu, inclusive, falando de mim agora, sou uma pessoa que não posso ter uma casa que exija manutenção. Eu sou péssima. Com atividades de subir escada, calha, limpar calha, caixa d'água, tá? Então eu preciso dizer que eu não poderia defender um produto que tem mais manutenção do que o normal, porque iria contra a minha índole. Portanto, uma casa de estrutura metálica precisa de uma manutenção tanto quanto uma casa em um sistema convencional. Que manutenção é essa que a gente tá falando? Aquela que a gente não escapa, gente. Uma pintura, tá? Quando você for pintar a tua casa, você tem que pintar também a estrutura metálica normalmente. Quero agora que você se lembre, para falar de manutenção, se lembre do mercado que você frequenta, tá? Se veja lá dentro dele agora. Olha para cima, como que é a estrutura desse telhado. Se a estrutura desse telhado for uma estrutura metálica, mais ou menos como dessa imagem, quantas vezes você viu a equipe deles do mercado fazendo manutenção nessa estrutura? O provável é que você nunca tenha visto equipes fazendo manutenção na estrutura do telhado. Você já pode ter visto as equipes fazendo manutenção na cobertura, no ar-condicionado, até a pintura da fachada, troca do letreiro, mas manutenção na estrutura do telhado, provavelmente você não viu. Uma casa em estrutura metálica dura menos? Entendo tua preocupação, porque ninguém quer colocar dinheiro em algo que vá se deteriorar rapidamente. Essa é uma dúvida que eu acredito assim que ela acontece, porque a gente é muito exposto a exemplos ruins do uso da estrutura metálica, sabe? O que eu já falei, grades, portões enferrujados, elementos enferrujados por aí. No entanto, essas peças que a gente vê enferrujadas por aí, muitas vezes elas não foram devidamente tratadas. É isso que acontece, né? E também não tiveram suas manutenções feitas. Como um carro, né, gente? Se você abandonar ele, enfim. Traduzindo, essas peças que vocês veem por aí são peças abandonadas. A durabilidade de uma estrutura metálica é tanto quanto o dono dela queira. Basta contratar um projeto adequado e depois fazer as devidas manutenções para manter tudo organizado, limpo, em ordem. Um projeto adequado, só para você saber, tá? É aquele que especifica um tratamento de superfície para a tua estrutura. Seja pintura, seja galvanização, as duas, nenhuma, enfim. Tem casos, sim, de casas que não tem nenhum tratamento de superfície na estrutura e a estimativa de vida útil é acima de 50 anos. Vocês podem ver isso na foto dessa casa aí, por exemplo, que não tem tratamento nenhum de superfície. Para que você fique tranquilo em relação a esse tempo de vida útil, a gente tem vários exemplos de construções. Um exemplo delas são as plataformas de petróleo que ficam dentro do mar, que é um ambiente totalmente agressivo e são feitas em estrutura metálica. Elas duram porque elas foram devidamente projetadas, claro, e têm a devida manutenção. A gente tem outros exemplos, tá? A gente tem a Torre Eiffel, que é um exemplo mundial, foi feita em 1887. O Empire State, sabe aquele prédio que King Kong se pendura? Foi feito em 1930. E a gente também tem construções menos famosas e aqui no nosso país, né? Como, vou pôr aí a foto dessa ponte que está localizada entre dois municípios que fazem divisa Paraná-Santa Catarina. Essa ponte tem 127 anos. Tudo isso? Então, estrutura metálica não dura menos. Uma casa em estrutura metálica atrai mais raios? Vamos lá. Sabe que quando eu comecei a projetar e construir casas com estrutura metálica, eu também tinha esse receio. Eu diria até que eu acreditava nesse mito, mas como eu acabei de falar, é um mito. Os fatores que mais interferem na definição se uma casa está sob risco de descargas atmosféricas ou não são dois. Localização, porque o mapa do Brasil, sabe, ele traz regiões com maior
maior incidência de descargas atmosféricas. E também a altura em relação ao entorno, em relação à vizinhança. Eu vou mostrar agora 2 exemplos de casas em estrutura metálica. O primeiro é de uma casa de 2 andares, que está a mais ou menos 150 metros de distância de um cânion. Essa casa precisou de um sistema de proteção de descargas atmosféricas. Não pelo fato de ela ser em estrutura metálica, isso é neutro, e sim pelo local e entorno em que ela se encontrava. Ela se encontrava sozinha ali no meio de todo aquele descampado e muito perto desse cânion. Já o segundo exemplo, apesar de possuir também 2 andares e também ser estrutura metálica aparente, ele não foi necessário utilizar nenhum sistema de proteção de descargas atmosféricas. Quem que faz essa análise para você saber? Quem faz essa análise, se vai ser preciso esse projeto e esse sistema de proteção, é o projetista elétrico. Ele que analisa e diz se dentro desses fatores a tua casa precisará ou não de um sistema de proteção. Qual é o conforto térmico e acústico de uma casa em estrutura metálica? Vou compartilhar uma coisa aqui com vocês, uma curiosidade. Sabia que a maioria das pessoas que me aborda nos comentários e nas mensagens dos nossos vídeos, do nosso conteúdo, é para querer uma solução para corrigir erros relacionados à casa deles. Fica muito quente no verão ou muito fria no inverno? Grande maioria dos comentários é em relação a isso. E aí eu fico assim numa saia justa enorme, né? Porque muitas dessas casas, a solução eficiente mesmo seria a gente poder pegar elas e rotacionar, girar elas no terreno, sabe? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o material que se utiliza na estrutura interfere pouco, talvez nada, no desempenho térmico das casas que construímos. Eu vou até repetir para você entender, ó. O material que se utiliza na estrutura interfere pouco, talvez nada, no desempenho térmico das casas que construímos. A maior diferença no desempenho térmico será sentida com 2 fatores. O tipo de material que você usar no fechamento das paredes e nas aberturas, como por exemplo, paredes e janelas com isolamento térmico, e também será sentida com outro fator, a insolação. Se você tiver um isolamento ruim das paredes de uma fachada oeste, que é onde o sol se põe, provavelmente você vai ter um ambiente insuportável no verão. Fato. Nessa foto dessa casa de campo que você tá vendo, ela tem muito vidro. Repare que ela tá toda fechada de vidro em volta dessa chaminé que é uma lareira, tá? E mesmo assim essa casa não fica quente no verão. Qual que é o segredo? Uma casa é estrutura metálica, gente. Aí a estrutura metálica tá embutida nas paredes. E por quê? Qual que é o segredo para ela não estar quente no verão? Porque essa fachada inteira, que foi fechada em vidro, está voltada para o leste. Só pega sol no início do dia. Esse tipo de definição, depois da casa pronta, é muito difícil, eu diria quase impossível de mudar. Portanto, eu posso recomendar que, aliada à melhor implantação no terreno, você pense em materiais isolantes. Paredes ocas, por exemplo. Na hora que teu projeto arquitetônico estiver pronto, cabe uma reflexão sobre os melhores materiais antes de você caminhar com a aprovação desse projeto na prefeitura, chegar a outros projetistas, né? Porque depois do arquitetônico tem estrutural, fundação, elétrico, hidráulico. Antes de caminhar com todos os projetos, analise isso. Porque assim você vai ter liberdade de levantar o preço da parede, se fosse em steel framing, com isolamento acústico, ou se fosse em telha metálica, com isolamento acústico, ou se fosse em drywall, ou se fosse em alvenaria, com isolamento, mais um fechamento de gesso. Enfim, tem muita opção para parede, tá? Não tem uma resposta pronta que funcione para todas as casas. Cabe aqui você entender que usar a estrutura metálica possibilita usar qualquer tipo de parede, ou com ou sem isolamento. O que isso quer dizer? Que dá para você aliar na melhor solução conforme a tua análise naquele momento. Quais modelos de casas são possíveis de serem feitos com estrutura metálica? Dá para se aliar o rústico ao moderno? No início das minhas pesquisas, lá em 2008, eu achava que casas com estrutura metálica teriam sempre a mesma cara de loft industrial, sabe? Loft industrial em Nova York. Padrão, né? Mas daí, quis a vida que eu conseguisse trabalhar com esse material e conseguisse projetar vários tipos de casas. E na verdade, eu faço uma pesquisa profunda para montar muito conteúdo, então eu tenho contato com muitos modelos de casas que podem ser feitos com estrutura metálica. Vejam, estrutura metálica não vai engessar em nada essa decisão. Eu vou mostrar agora casas de autoria minha e de outros profissionais também, a caráter elucidativo, tá? Com a estrutura metálica,
aparente com a estrutura metálica, escondida, em destaque, escandinava, casa moderna, casa suspensa, casa galpão, casa pequena, casa grande, de 2 andares ou mais, em terreno aclive, em terreno inclinado, com piscina, em terreno pequeno e urbano, no campo. Gente, por aí vai, tá? Você pode ter uma casa em estrutura metálica e aconchegante do mesmo jeito que outra qualquer. Vou pôr algumas fotos de interiores de casas em estrutura metálica, para você entender que não precisa ter a linguagem industrial. Ela é uma escolha. Tudo depende do que você vai definir no teu projeto. Depende de você. Como é a segurança da estrutura com eventos severos, como ventos? Eu já fiz uma casa, gente, onde os ventos, teoricamente, podiam chegar a mais de 200 km por hora. E é isso mesmo, as pessoas vão lá nesse meu vídeo e comentam: ai, você tá maluca. Mas não foi um número inventado. A equipe de engenheiros, de fundação e de estrutura envolvidos nesse projeto, que fez os cálculos e chegou nesse número. São vários fatores, né, que levaram eles a chegar nesse número. É que essa casa da foto aí, estão vendo? Essa casa é linda, incrível, eu gosto muito de mostrar ela. E por ela estar muito próxima a esse cânion, o vento sofria tipo um efeito parecido com asa de avião, tá? E com isso podia chegar a essa velocidade. Como você pode ver, a casa é em estrutura metálica porque o aço é tão resistente quanto qualquer outro sistema construtivo. Inclusive, durante a construção da casa, deu uma tempestade lá, gente, com granizo, mas eram granizos limões, de verdade, que destruíram o reboco das paredes que tinham sido erguidas há pouco tempo, naquele dia ou há 2 dias atrás. Inclusive também destruíram o telhado de tudo que é vizinho lá por perto, e a gente ficou muito feliz, não porque destruiu o vizinho, né, mas ficamos muito felizes porque na casa não causou nenhum problema, ela continuou intacta. O maior estrago foi esse, as paredes novas que ganharam as limõezadas e acabaram tendo o reboco cotado e estragado. Mas deu pra consertar, tá? Agora, estrutura, cobertura, nada disso deu problema. Tem controle de barulho e temperatura? A gente imagina um container, muitas vezes, quando a gente fala em casa de estrutura metálica, né? E eu imagino que é por isso que essa pessoa perguntou sobre controle de térmico e ruído. Mas a casa, a gente pode ter qualquer tipo de material, tá? Na parede. E pensem comigo, a maior área de contato entre o espaço interno e o espaço externo são nas paredes, através do material opaco das paredes ou através das janelas. É por essas áreas que haverão as trocas de calor e entrada de ruídos. Portanto, são elas que você deve se preocupar na hora de você isolar a tua casa, se isso for uma coisa importante para você, claro. Pensar em materiais para utilizar nessas paredes que tenham isolamento térmico ou que deem um isolamento térmico e acústico melhor. Essa prioridade de isolamento térmico foi uma das prioridades de um estudo de caso nosso, onde o cliente queria paredes com isolamento térmico, porque estava traumatizado com o calor na antiga casa dele. Então, nesse caso, foram utilizadas paredes de steel framing com land patch dentro, que é um material isolante. E a gente nem usou em todas, tá? Apenas nas paredes da fachada norte e oeste, porque eram as paredes pontos críticos de sol no verão. Agora, gente, um bate-bola bem rápido, onde eu vou responder só dúvidas técnicas, tá? Pergunta, respondo, pergunta, respondo. Vamos lá. Posso usar estrutura metálica, tijolo ecológico? Sim. Todos os tipos de vedação usuais podem ser usados em harmonia com a estrutura metálica. Próxima pergunta. Como é feita a laje de concreto do piso de uma casa térrea elevada? Pode ser utilizado vários tipos de laje. Laje pré-moldada, laje protendida, laje moldada em loco, laje steel deck, lajes secas. Aí você precisa avaliar a necessidade e as prioridades de cada projeto. Posso colocar energia solar no meu projeto de estrutura metálica? Sim. Energia solar, reaproveitamento da água da chuva e tudo mais de sustentável que você queira. Quais tipos de telhados eu posso usar com a estrutura metálica? Qualquer tipo de telhado. Tanto no formato telhado borboleta, telhado uma água, telhado 4 águas, como no material. Telha cerâmica, telha metálica, telha sanduíche, telha de concreto, enfim. O que você preferir. O mais importante é conhecer todos os tipos para você saber definir o que é melhor para o teu caso. O vídeo de hoje é isso, tá? Obrigada por ter assistido. A gente se vê no próximo quinta-feira, tem live. Até!